Olá, olá, bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos a essa live de perguntas e respostas. Aqui tá tudo pronto, meu fone, meu mate, minha garrafinha mais linda do planeta. E é isso, vamos para uma live de perguntas e respostas. Estou recebendo várias coisas no inbox aqui. Tô já aqui no cenário, tô nesse apartamento aqui em Lisboa, tem por esse mês, e tem essa pintura aqui de uma mulher africana, então tá aqui guerreira atrás de mim. Tem várias mulheres guerreiras sempre comigo, então é muito bom ter alguém, né, guardando aqui as nossas costas sempre. Vamos entrando, como é uma live de perguntas e respostas, pode colocar aqui na caixinha de perguntas e eu vou puxando daqui a pouco. Quero saber primeiro como é que vocês estão, como estão as coisas por aí. Por aqui, acordando cedo, aqui são 4 horas a mais, né? Então, quando tá de madrugada aí no Brasil, já acordei aqui. Hoje foi uma sequência de reunião, botei um filtrinho aqui pra eu ficar com a cara menos acabada do que eu tô com sono aqui. Tive reunião das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia. 1 horinha para almoçar e depois dá das 2 às 3 e agora das 3 às 4 sair da reunião. Então hoje foi uma sequência cabulosa de encontros virtuais aqui, mas muito produtivos também, acertando coisas de trabalho, de futuro, de projetos a curto, médio e longo prazo. Então é assim que é bom. O bom dessa indústria também é essa movimentação, né? Tá tudo acontecendo agora. Se eu fosse parar aqui para poder fazer tudo que eu sou convidada e chamada, não ia ter braço e perna, não tenho para fazer tudo, então a gente seleciona aí. E ainda bem que tem muita gente entrando na indústria e fazendo várias coisas. E fico feliz demais também de ver, como eu tô vendo aqui, alguns influencers passando por aqui. Dar um salve aí pra minha galera. E falar também que é muito bom ver o trabalho que vocês fazem. Fico sempre muito orgulhosa, assim, principalmente quando, né, eu recebo notícias de vários lugares, desde quem tá igual eu recebi agora, do lado ali da Inglaterra, como chama. Nossa, o cérebro não tá funcionando mais, de tanto que eu já conversei hoje. Mas da Irlanda, é isso que eu queria falar. Da Irlanda, vira o meme, né? Essas falhas mental aqui. E eu vou te falar que não é culpa nem do THC, não dá nem pra falar que a Pro é stoner, não, porque ainda nem fumei hoje, não tive nem tempo de fumar. Então tá uma loucura. E por falar também nisso, é até curioso, né? Várias pessoas escrevem assim: você tá com cara de chapada. Às vezes é cansaço mesmo. E muitas vezes também, eu pessoalmente, se eu tiver muitas coisas para fazer no dia, eu não gosto de usar THC de forma inalada em uma dosagem maior quando eu tenho muita coisa para fazer. Não sinto que eu fico tão produtiva assim. Então, para mim, não funciona bem. Então, eu sempre uso, como eu já mostrei aqui, no meu mate um pouco, só para dar aquele uplifting, só para dar aquela levantada aqui no sistema do canabinoide e aguentar o dia. Mas normalmente eu sou uma usuária mais do fim do trabalho do que do início da manhã. Cada um tem um hábito aí e depende também, né? Depende também da flor que eu tenho, depende da potência e tudo mais. Dá um salve aí pra Nildes, que tá na Alemanha, minha aluna da turma 6. Tá na Alemanha. Nildes, eu tô chegando sexta-feira em Berlim. Vão ter 2 eventos em Berlim. Um que chama Marihuana, que é mais um B2C, de business, para um público para um público mais geral, né? E um B2B, que é de business para business, que chama ICBC, um evento mais corporativo para a indústria da cannabis. Então vai ser a semana inteira em Berlim, vai estar bombando. Então eu estarei lá. E é legal também ver Nildes aí sendo uma mulher atuando aí na indústria alemã, que vai ser aí, né, promete ser
o primeiro país, o segundo, né? Malta, que eu já fui lá, já foi o primeiro. Que massa, bem-vindo. Caipira Futurista, tá na turma 7. Vou esclarecer alguns pontos aí também para quem é que mais está na turma 7. A Malta foi a primeira, né? A Alemanha agora vai ser a segunda. A gente discutiu muito sobre isso lá em Londres, no evento que teve em Londres, um evento maravilhoso do Prohibition Partners, que é uma empresa de dados de cannabis, como é a Kaya Mind aqui no Brasil, aí no Brasil. Quando eu tô falando aqui, eu me sinto aí. E também, então é isso, vai vir muitas coisas, a Alemanha tá botando quente aí para poder regulamentar e ser, né, o maior mercado da Europa, porque eles têm tanto dinheiro quanto gente para ser o principal mercado aqui da Europa. E vai acontecer em breve. A ideia é para daqui uns 2 anos estar implementado isso. Vitória também está aqui na turma 7, bem-vinda. Por falar em turma 7, vou começar falando disso, para a gente passar para as outras perguntas. Para quem está chegando agora é isso, live de perguntas e respostas, coloca aqui na caixinha que eu leio daqui a pouco. Quando coloca aqui nos comentários eu vou perdendo, enquanto eu estou falando eu não consigo ler. O seguinte, sobre a turma 7, isso, as inscrições estão abertas desde quinta-feira passada. Nessa quinta-feira, à meia-noite do Brasil, encerra as inscrições. Aqui no link da bio tem todas as informações. No Telegram também saiu uma matéria na Smoke Buddies também, bem legal. Vai lá também para você ler os comentários dos meus alunos lá. E que mais que eu tenho para dizer da turma 7? A pergunta é quando encerra, é isso. Dia 14, quinta-feira, meia-noite, horário do Brasil. Sobre a turma 7, essa vai ser a última turma nesse formato que eu venho fazendo. Tem 1 ano e meio, então em dezembro de 2020 eu lancei a primeira turma da Enflore e quero super agradecer quem fez essa primeira turma. Sem vocês não estaria aqui. Quem acreditou, né, na ideia e que seguiu comigo as aulas ao vivo. Eu estava até lembrando aqui agora, numa reunião antes da live, que teve uma aula de métodos de consumo que eu dei ao vivo. Acho que a gente ficou umas 5 horas nessa aula. Foi uma live ao vivo, uma aula ao vivo de 5 horas com essa turma 1. Então foi a turma que eu mais encontrei, né? Porque eu estava montando o curso com eles. Então eu tenho um carinho especial assim com quem tá nessa turma 1. São os fundadores, né, da Enflore. Dá um salve aqui pro Leandro, que tá lá na Bahia. Massa, Leandro, ver todo o seu rolê, vi você também no Rio. Muito bom, né? Teve evento grande, massa, com roda de capoeira. Também sou angoleira, queria estar lá naquela rodinha de angoleiros canábicos, então a próxima eu quero estar. Mas fiquei aqui só na vontade. E o que mais que eu tenho para falar do curso? O curso é isso, são 2 meses de treinamento, 6 meses de acesso, com aulas ao vivo a cada 15 dias. Tá tudo explicado aqui também no link da bio, na página aqui, bem esmiuçado. Então, se você tiver alguma dúvida, me escreve, e aí eu esclareço tudo. Essa provavelmente vai ser a última turma nesse formato, como eu disse. No início dessa live tem um mundo acontecendo aqui, de projetos novos em vários níveis de projetos também, parcerias e tudo mais. Então, eu ainda não sei quando vai ser a próxima turma. A próxima turma não vai ser, porque esse formato de turma eu acho que não vou desenvolver ele mais. E muito menos com esse tanto de aula ao vivo junto, que é uma parte muito boa, que eu conheço pessoalmente, né? Cada um de vocês, a gente tem a possibilidade de trocar muito, mas agora tá tendo um tempo agora que eu vou ter que pelo menos respirar aqui, para poder fazer uns outros projetos que estão engatilhados. Então provavelmente essa vai ser a última turma nesse formato. E não sei mesmo, que é a outra pergunta que fizeram aqui, quando é que vai ser a próxima turma. Não sei nem se vai ter e nem quando vai ser, mas
Com certeza é sempre o foco educação, então a Inflore vai estar sempre aqui, e outros formatos, outras ideias, e a gente vai sempre ampliando, tentando cada vez mais ampliar. É isso que é o meu objetivo desde sempre, né? A gente conseguir racionalizar em cima dessa planta, a gente conseguir dar instrumentos através da ciência para poder a gente falar dessa planta, defender essa planta e principalmente remediar essa injustiça que é a criminalização da planta e a criminalização das pessoas através da planta. Então esse é um objetivo. Só dar um beijo aqui na Marcela, minha amiga que acabou de entrar aqui. Max, saudade de você. Tem um tempo que a gente não se fala. É isso. Mais alguma pergunta do curso? Já falei, né? O fim das inscrições é quinta-feira. Essa é uma boa pergunta aqui. Vamos começar da primeira mesmo. Tenho interesse na área do jornalismo com o curso. Fala um pouco sobre ou fala um pouco sobre jornalismo com o curso. Ótimo. Tem pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que eu sei, né, que deram esse feedback para mim, que trabalham com jornalismo e cannabis. Tem pessoas também que não são jornalistas e que não escreviam antes e por causa do curso, por ter tanta bagagem em relação a cannabis e porque o jornalismo, em geral, fala muito mal de cannabis, muito mal no sentido de falar mal, mas coloca conceito errado, ideia errada, não tem uma visão crítica sobre. Então o jornalismo é muito focado nisso. Então tem pessoas que começaram a escrever por causa do curso também e estão trabalhando como jornalistas de mídia especializada canábica. Só na revista Ganja aqui deve ter pelo menos uns 5, 6 alunos meus trabalhando lá. Então fico super feliz de ver essa galera em várias mídias especializadas e não especializadas atuando. Tem aqui de Portugal também uma galera atuando. Então eu não falo de jornalismo porque essa é uma profissão, né? E como eu sempre gosto de explicar o que eu passo no curso da Inflore, da planta até o mercado e passando por toda a parte de ciência, toda a parte, né, da parte de business, de venda e até tudo que a gente pode fazer dentro da indústria. Jornalismo é uma parte que não toca a planta, dentro da parte de mídia, né? Se a gente for pensar naquela árvore da cannabis que tem por aqui, que eu sempre gosto de usar ela, e quem estava nas aulas abertas da semana passada viu também essa árvore. Então não toca a planta e está dentro da parte de mídia, né? Não vou falar de jornalismo especificamente ensinando como faz um artigo, não sei se é mais ou menos essa pergunta, mas eu vou te dar todas as ferramentas de você ter um pensamento crítico em relação a cannabis, de você ter uma bagagem de ciência para escrever sobre, por exemplo, uma nova pesquisa que saiu. Para você conseguir ler uma pesquisa e escrever um artigo sobre isso, você tem que entender de ciência da cannabis, você tem que entender do mercado, você tem que entender como a planta funciona nesse conjunto dentro da indústria, e isso você tem dentro do curso. Então não é para uma profissão específica como é o jornalismo, mas a formação é de consultor canábico, então justamente para você poder atuar em várias linhas, em várias frentes, não necessariamente também sendo jornalista, mas podendo assessorar, revisar. Tem várias outras formas de atuar em mídia sem ser a pessoa que escreve, né, sem ser o jornalista. E por aí vai. Não sei se eu consegui esclarecer bastante, mas sempre pensa que o curso da Inflore, ele é um passo atrás da profissão. Então eu vou te dar a base para qualquer coisa que você for desenvolver dentro da indústria. É essa a ideia. Resumindo, você vai ser uma melhor jornalista depois do curso. Segunda pergunta. O que você está achando do mercado europeu a respeito do uso recreativo da maconha? Eu estou achando que ele vai chegar com tudo, porque é o maior mercado, né? É o mercado dito recreativo. Sempre bom falar e reforçar de que quando a gente fala de cannabis, e aqui eu tenho um produto,
E eu tenho um aqui dentro também na minha bolsa, que é uma flor. Vou pegar, espera aí. Essa flor aqui é lá do Fundão, por isso que eu quero mostrar. Eu tive recentemente nessa visita lá no Fundão e quero mostrar aqui que eu ganhei da galera lá. E nossa, tá com um cheiro muito maravilhoso. E olha isso. Ela tá até grudando uma na outra aqui. Então, como eles têm o hashtag deles lá, é Move to Fundão, mude para o Fundão. Botei um Boveda aqui dentro, mas tá realmente um cheiro muito maravilhoso. Querendo dizer aí com isso que o mercado é bem maior, né, do que o mercado medicinal por alguns motivos que daria uma live inteira para falar disso. Mas eu tô indo para a Alemanha, acabei de falar isso. Passar uma semana e justamente dar um salve aqui pro Cannabis Monitor, que é um grande parceiro nessa jornada aqui, que a gente vive tanto de ter dados, né? Tanto de fazer uma análise desse mercado através da mídia. Então o trabalho do Cannabis Monitor é muito importante e vai ser ainda mais importante e relevante daqui 50, 100 anos. Então obrigada pelo trabalho que vocês fazem incansavelmente. Inclusive publiquei aqui, eles têm um podcast bem bacana que vale a pena ouvir nesse momento que você está aí arrumando a casa, fazendo comida e tal. Ouvir o podcast é muito conteúdo importante para a gente conseguir se entender hoje dentro da indústria. Salve Cannabis Monitor. Continuando aqui a resposta, é isso. Eu estou indo para a Alemanha e justamente para 2 eventos, e nesses 2 eventos dá uma noção, né, do que é esse mercado recreativo. A Alemanha que está organizando tudo para ser aí o segundo, terceiro país a legalizar o uso recreacional. Malta foi o primeiro, estive por lá. Mas a Alemanha é diferente, a Alemanha é um grande mercado, né? E com muito dinheiro, e tem essa coisa de comandar aqui a União Europeia. Então o que for feito pela Alemanha provavelmente vai ser seguido como exemplo pelos outros países. A Suíça também tem um lado interessante que pode acontecer até antes da Alemanha, porque eles são sagazes nessa ideia aqui de fazer testes. Então essa é uma brecha dentro da lei da União Europeia que a Suíça consegue fazer. Eles não estão legalizando como a Alemanha está fazendo, mas eles vão fazer um teste que vai começar ainda esse ano. Então isso é muito inteligente deles, porque é justamente isso que a gente precisa. Testar fórmulas, testar os jeitos e possibilidades de fazer essa legalização. Então, teste é o que eu sempre falo para os meus alunos aqui em geral, e quem é meu aluno aqui sabe, que eu sempre falo que testa, vamos testar e vamos ver o que dá. E a gente já tem parâmetro aqui para poder fazer teste. A gente tem vários países legalizados com vários exemplos, então eu tenho uma noção muito grande do mercado canadense, porque eu passei os últimos 4 anos lá. A gente sabe muita coisa já, e a Alemanha está tentando ter essa inteligência, né, de pegar isso do mercado norte-americano em geral, Estados Unidos, obviamente incluso, que, né, desde como chama, Califórnia, Colorado, né, que foi super pioneiro. É bem importante a gente conseguir aprender e fazer melhor, e sempre falo isso, que o Brasil tá fazendo tudo atrasado, pelo menos aí uns 20 anos, nenhum cânhamo é legalizado no Brasil ainda, isso é um absurdo. Isso assim, quando a gente fala que o cânhamo não é legalizado no Brasil, tipo assim, as pessoas falam, mas como assim? Logo no Brasil, com esse potencial. Então assim, a gente vê isso sempre, né? É difícil de falar do Brasil, principalmente com essas atrocidades. E aí, nesse segundo aqui que eu pensei em falar isso, já me veio a história do médico, já me veio a história da criança grávida, já me veio essa atrocidade que foi, né, matar um cara dentro de casa comemorando aniversário. Assim, é uma sequência, mas isso tudo passa na fração de segundo no cérebro quando a gente fala, né, do atraso no Brasil. Mas eu acho que eu até tô lembrando aqui que eu falei, né, num evento aqui que chama PTMC, PTMC é Portugal Medical Cannabis Conference, e nessa conferência médica aqui de Portugal eu fui falar sobre educação, né?
e foi super bacana, foi mês passado. E nesse momento que eu falei aqui, uma das perguntas de um senhor, né, na plateia, por volta aí de uns 65, eu acho, ele é produtor, ele trabalha numa grande empresa de produção de cannabis e ele é bem engraçadinho, assim. E aí ele falou assim, porque o final da minha fala foi bem falando assim, né, que a gente não pode falhar como indústria. E aí ele falou, acho que você é muito nova, do tipo assim, você tá meio como se fosse nova, inocente, pura e besta, tentando ser aí otimista. Aí eu falei pra ele que nem sou tão nova assim, mas que eu acho que eu sou mais realista, porque quando a gente visualiza, né, onde a gente está, as possibilidades que a gente teria e o que a gente não está fazendo em relação às legalizações, em relação a esse mercado, eu me coloco aí como quase utópica e sempre puxando o mercado e jogando para cima, porque eu acho que a gente tem que cumprir aí o mínimo. E eu respondi para ele falando isso, né? Falando que eu acho que eu não sou nova e naif, e inocente. Não, eu acho que eu tento ser um pouco otimista, justamente para poder puxar esse mercado e fazer o que eu faço, que é uma redução de danos para esse mercado, colocando essa galera aqui que está entrando em várias frentes. Então estou vendo passar alguns influencers aqui e que estão atuando e que estão se organizando e fazendo projetos juntos, justamente para poder tentar melhorar esse mercado, tentar reduzir o danos de vir nessas grandes corporações, da gente também tentar fazer frente a um governo e tentar fazer a legalização no Brasil da melhor forma possível, porque a gente já perdeu essa é a parte que o cara acha que eu sou inocente, mas na verdade o que eu estou fazendo é a redução de danos disso. Botando pessoas boas no mercado, botando pessoas com ética e com conhecimento baseado em ciência, que é só assim que eu acredito que é a possibilidade que a gente tem de ter uma indústria do jeito que a gente gostaria. A indústria ela existe, independente de eu querer ou não, e a gente tem que tentar melhorar ela, para mim, do meu ponto de vista, com mais conhecimento, mais noção da ciência e mais ética. Então é por aí. Fechando aqui a pergunta da Alemanha, né, do mercado, o mercado recreativo da Europa vai entrar com tudo antes de estabelecer o médico, porque o médico está, pelo menos aqui em Portugal também, bem, como diria em bom português, capenga. E aí vai chegar o recreativo justamente porque é a mesma planta, então, e o mercado recreativo é maior, com menos burocracia, então vai bombar o mercado recreacional, e o que a gente tem que fazer é preparar para ele, né? Então acho que espero que as empresas estejam se preparando por aqui. Essa pergunta aqui, né, você acredita na descriminalização da erva aqui no Brasil nos próximos 15 anos? Se eu não me engano, em 2016 foi descriminalizado, né, a cannabis no Brasil. O problema, se os juristas estiverem aqui, me ajudem, mas o problema não é muito a descriminalização, mesmo porque isso já foi feito em algum nível. O problema é como isso levou, né, a descriminalização. Então não adianta ser descriminalizado sem ser regulamentado, e aí o que acontece? Fica a julgamento da polícia, do juiz, o que é porte, o que é, né, você ser um usuário, o que é você ser traficante. E todo mundo sabe qual é a cor do usuário, qual é a cor do traficante, independente da quantidade que a pessoa tenha. Então esse é que é o problema da descriminalização e não da legalização e regulamentação em cima disso. Para descriminalizar, a gente tem que também colocar esse enfoque aí no que é essa descriminalização e não deixar isso para as pessoas com poder julgar. No caso, a gente está falando aqui da polícia e do sistema judiciário do Brasil, que é racista estruturalmente. Então, esse é o grande problema.
mas já está descriminalizado, em teoria. Boa noite, aqui perguntas da Inflore. Essa pergunta aqui, bora lá, vamos deschavar essa pergunta. O chá da folha de maconha, feito apenas com água, é realmente calmante? Tem várias coisas nessa pergunta aqui, vamos dissecá-la. Primeiro, que folha? Então, quando a gente fala de chá, a gente está falando de uma infusão em água, mas que folha a gente está falando? Então, se a gente pega o que a gente chama de fan leaf, que é aquela folha lá que tem em todas as logos, que todos os meus alunos sabem que eu falo, pô, você vai fazer uma logo de uma empresa de cannabis, não bota uma folha verde, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais folha verde em logo de cannabis, gente, juro. Então, aquela folha grande, que parece ali uma palma da mão, a gente chama de fan leaf. E ela basicamente ali tem muito pouco canabinoide, não tem canabinoide relevante para poder você ter uma quantidade boa de CBD, uma quantidade boa de THC. Quando a gente fala de sugar leaf, que é aquela perto do bud, é uma que fica toda cheia daquele cristalzinho, que são os tricomas, que fica bem colada na flor. Então, cadê a flor aqui para mostrar, né? Eu acho que eu tenho aqui uma fan leaf para mostrar para vocês, sabia? Porque ela tá bem pouco trimada, essa. E eu vou te falar que eu gosto dela, assim, sem ser tão trimada. Vou mostrar aqui para vocês. Não tá focando tão bem, mas eu vou arrancar aqui uma fan leaf para vocês verem. Essa aqui é uma fan leaf. Bom, tá um cisco aqui na minha mão, né? Mas ela tem tricomas em volta. Não sei se dá pra ver que ela tá... Que ela tem aqui uma... Ela tá meio branquinha. Então, esse branco são tricomas que estão dentro dela. Essa fan leaf, ela tem sim canabinoide nela. Então, se for uma planta rica em THC, se for uma planta rica em CBD, CBG, o que tiver lá dentro, nessa fan leaf vai ter uma proporção até relevante. É o que eu faço quando eu cultivava na minha varanda. Eu fazia isso, quando eu fazia a trima, né? Eu fazia a manicure da flor, eu guardava essa fan leaf. Não é bom fumar a fan leaf, dá pra fumar, mas não é bom porque ela é folha, então tem muita clorofila. E a clorofila normalmente deixa um gosto meio ruim. E esse é um dos motivos que você faz a trima. E aí eu pegava essa fan leaf, botava numa caixinha fechada lá e botava dentro do meu chá, porque ainda tem tricomas ali dentro, a gente usa. Então depende da folha que você está falando. E também, com certeza, a água quente, né? No caso aí a água ferve a 100 graus, então ela vai ter ali tipo uns 80. Aqui dentro dessa garrafa aqui, por exemplo, que eu tô fazendo meu chá, tá tipo uns 70 graus, de repente, 60, 70 graus. É uma água quente, então ela vai essa fan leaf ou esse bud, ele vai dissolver ali dentro da água. E às vezes quando você olha a superfície do chá aqui, no caso do meu chá aqui, tá vendo a água? Às vezes eu olho aqui, eu vejo tipo aquele arco-íris assim do óleo. Tem um óleozinho e fica com cheiro. Isso, quando você sente o cheiro, isso são terpenos. Então isso tá dentro dos tricomas ali que você colocou. E aí você fica vendo aqui, né, tipo uma camadinha de óleo. Então, não necessariamente os canabinoides, os terpenos vão misturar com a água, porque eles não são solúveis. Porém, você vai consumir eles dentro da água. A mesma coisa se você pingasse uma gota de óleo de oliva, digamos assim. Quando você pinga um óleo de oliva dentro de uma água, ele não vai misturar totalmente, você vai ver ali as gotinhas de óleo. Porém, se você tomar aqui, como eu estou fazendo, tomar com canudinho, você vai ingerir o óleo. Então não precisa necessariamente dissolver, misturar na água para poder você consumir. Dá para consumir também assim. Essa é uma pergunta que me fazem muito por acaso, quando eu faço meu chá com cannabis. Pessoal, mas não mistura. E aí? Eu falei, não mistura, mas tá lá dentro. Tipo.
E, e aí, para ser calmante, tem outras coisas também, né? Depende do perfil aí de canabinoide do que você tem. Depende do que você está fazendo, você pode estar fazendo com prensado também, que dá para fazer qualquer cannabis que você colocar dentro de um chá, dá para fazer. Mas falando da folha, que é a pergunta específica, né? Eu já estou me enrolando aqui nessa pergunta demais, mas falando da folha, e eu estou entendendo que você está falando dessa folha grande da Fanleaf, que é essa folha de maior zona, né? Que é tipo de abanar. Essa folha, ela não tem canabinoide relevante e ela pode ter ali né, esse efeito como a gente tem na cidreira ou alguma coisa assim, mas é uma coisa leve, não é uma coisa que se fala assim, vou usar isso, vou estar aqui nutrindo o meu corpo com THC, CBD e isso vai ser bom. Tem gente, eu já ouvi também falando que eu tô usando o Fanleaf, essa folha para algumas enfermidades, incluindo câncer e tudo mais. Eu falei, olha, tudo bem, mas normalmente dentro de quando você faz uma produção de cannabis, isso aí a gente joga fora. Ninguém usa isso para fazer nada, assim. Normalmente isso é a parte que a gente faz defoliação, joga fora, ninguém vai ficar guardando Fanleaf justamente porque não interessa muito. Mas eu entendo também que quando a gente tá, né, e eu gosto muito de fazer, eu faço meio tempurá, sabe, com Fanleaf. Dá pra cozinhar, dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer suco, eu já fiz também aqui, fez maior sucesso meu vídeo eu fiz uma extração, bati com água, ficou aquele, tipo, como se fosse um concentradão, assim, e hidratei a tapioca, ficou uma tapioca verde, com clorofila, com qualquer nutriente que tiver dentro, mas não necessariamente você pode dizer isso, que tem uma relevância bastante medicinal para caso você tenha alguma doença ou uma insônia e tudo mais. Se estiver servindo para você, ótimo, continue usando, é isso mesmo. E efeito placebo também é um efeito, isso é muito bom de falar. Mas não necessariamente você vai estar ali fazendo um uso dos canabinoides. Salve pro VJ Boca, meu amigo, que deve estar lá na Bahia, muito feliz da vida. Estão perguntando aqui do meu uso. Luna, você faz uso para estudar? Ou para ter melhor rendimento ou apenas para se sentir bem? Faço para tudo isso, assim. Vou falar que estou sentindo um pouco de falta do Canadá, viu? É muito bom ter opção. Aqui na Europa em geral, a gente tem um mercado de CBD, mas um mercado com qualidade muito ruim, infelizmente. Não achei nenhuma coisa assim que eu ficasse assim, nossa, isso aqui tá muito bom, tô usando isso e tá ótimo. Então, isso eu sinto falta justamente porque quando você tem opção, você tem como modular melhor o que você sente. Então, isso faz uma grande diferença. Opção de produto. Então, quando você vai num dispensário como o que eu trabalhava no Canadá, você chega lá, tem 200 produtos. Você consegue modular e achar uma flor para você vaporizar e que vai aumentar seu rendimento, seu foco para estudar. Você consegue, com o tempo, também descobrir alguma coisa que melhora o seu humor, por exemplo, agora que eu estou de TPM. E aí eu fico assim, tipo, nossa, se eu tivesse aquele acesso àquele produto, ajuda. Então a gente vai aprendendo a entender o nosso corpo, os produtos, e isso é um jogo bem interessante. Mas quando você vive, né, num mercado de CBD com uma baixa qualidade, é mais difícil. E quando você vive no Brasil, então, que a grande maioria é prensado, e aí também tem vários tipos de prensado, é mais difícil ainda. Então é mais ou menos assim que funciona, para poder pensar isso, sabe? E eu gosto, assim, tem épocas e épocas também. Eu estava até comentando com uma amiga minha que no começo da pandemia eu usava THC, eu ficava angustiada, porque eu estava vivendo num lockdown sem saber nada, ninguém sabia nada da doença, eu não achava que se eu andasse na rua eu ia pegar e ia morrer. Então, assim, quando você tá já numa paranoia, como foi o começo da pandemia,
Quando você fuma, que você começa também a piorar. Eu tava longe de casa, longe da família, isolada lá no fim do mundo, que o Vancouver, o lugar mais perto lá é o Alasca, então assim, você fica bem isolado do planeta Terra, sem avião para voltar, sem nada. Então quando você fica num ambiente assim, provavelmente e eu comecei a usar THC demais, eu me dava umas paranoias, parei por um tempo. Depois, quando estava mais estabilizado assim, eu voltei, estava ótimo, foi ótimo também para vários outros motivos. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ler não só a substância, mas o nosso corpo e o nosso momento, porque isso faz toda a diferença, assim. Tem outra coisa também, compartilhando, já que eu estou compartilhando minha experiência aqui com vocês, muitas vezes a gente tem um momento de vida, e eu vou falar especialmente quando eu estava escrevendo meu mestrado, porque eu estava escrevendo em francês, estava escrevendo num verão, assim, que então estava tudo acontecendo, festa, tudo mais, porque quando a gente sai aqui na Europa desse momento de inverno e tudo fechado, a galera aqui está acostumada com lockdown de inverno já, e aí o mundo acontece no verão e eu tinha que terminar de escrever meu mestrado, eu estava passando 8 horas por dia na biblioteca escrevendo, tinha que terminar em um determinado prazo, então assim, eu não podia ficar doente, e tudo isso para dizer que quando você está num batidão, eu pelo menos estou falando de mim, né? Quando eu estou num batidão com prazo, com coisa para entregar, não sei o quê, se eu fumar alto THC, me bota muita questão e muita dúvida. Assim, relativiza muito as coisas, que por um lado é bom quando você está precisando relativizar aí a vida, né? São essas outras portas aí que você vai vendo as coisas de uma forma diferente, isso é maravilhoso em alguns momentos, mas em alguns momentos para mim, pessoalmente, quando eu tenho que, tipo assim, focar e eu não posso ter dúvida do que eu tô fazendo, às vezes isso me incomoda na questão mais, não física, mas na questão do meu pensamento ficar, né, duvidando demais de mim mesma, assim. E às vezes eu ficava assim, pô, por que eu tô fazendo esse mestrado aqui? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Então não podia ter um pensamento assim, eu tinha que sentar e não perder o foco e terminar aquilo lá e entregar, como diria na Bahia, entregar essa porra. E foi isso que eu fiz, então eu fiquei um tempo ali também justamente pelo momento que eu tava passando, e várias pessoas me escrevem aqui falando assim, eu tô sentindo uma certa fobia, eu tô sentindo mal quando eu uso THC. Eu falei, gente, para! Assim, tipo, a gente muda. Eu acho que é normal a gente sentir isso. E assim, eu espero também que, né, quem use consiga ter a sensibilidade de não bater, dar soco e murro e ponta de faca, que é essa sensação assim, eu sempre usei, gosto de usar, então vou usar pro resto da minha vida. Não, tem momentos. E a gente tem que adequar isso. E o contrário também, tem momentos que você não quer e depois você fala, nossa, que ótimo, tá me ajudando a ser mais sociável, tá me ajudando a voltar a integrar. Então tem momentos, e cada um que sabe, mas é importante pegar para si esse autoconhecimento e não ficar no automático. A gente tem que se sentir, eu acho que esse é um aprendizado gigante da cannabis em geral, acho que a cannabis ensina isso. E a gente sabe quando tem alguma coisa errada, a gente sabe que está incomodando, e façam testes, assim, tô sentindo assim, para de usar 2 dias e vê como é que você sente. E já se você fuma todo dia, 3 vezes por dia, para 2 dias e vê. Então teste, assim, não tem receita para isso, as coisas são, a gente tem que se explorar um pouco. Sou bem enfática, né, na minha forma de falar. Quais são os primeiros passos... Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Quais são os primeiros passos para entrar no mercado europeu depois do curso da Enflore? Bom, boa pergunta. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, inclusive de pessoas que fizeram o curso quando estavam no Brasil, estão aqui agora trabalhando no mercado. Um exemplo é o meu aluno Marcel, que está trabalhando numa loja aqui, que até eu vi passando na loja aqui, a CB Wheat. E o Marcel, ele fez meu curso no Brasil. Ele começou a trabalhar também como jornalista canábico por conta disso, porque ele escreve bem e tem uma percepção boa de cannabis e tem uma visão crítica boa. Ele começou a escrever artigo. E depois disso ele entendeu, depois do curso, que ele fazia uma parte mais focada em cultivo, e a ideia dele era mais focar nessa parte de produção.
da cannabis, e aí ele entendeu que ele precisava dessa vivência do mercado, então conseguiu vir aqui para Portugal e está trabalhando nessa loja justamente na parte da venda, que é o que eu sempre falo, que é muito importante ter essa base. E por falar em base de mercado, né, bartender e tudo mais, tem a Gabi aqui, Matoso, que achei que ela tem a Full Spectrum Marketing, e ela está lá em Vancouver também, fez um processo também de trabalhar no varejo, continua trabalhando, sendo educadora e tendo aí também uma empresa de marketing que precisa demais de pessoas especializadas nessa área. Então a Gabi está fazendo um trabalho muito legal. E no mercado europeu ele só está começando, então assim, se eu tenho uma coisa para falar é da minha vivência. Eu cheguei no Canadá 6 meses antes da legalização e consegui viver tudo que eu vivi os últimos 4 anos, de ter esse conhecimento, de ter desenvolvido inclusive a Inflore aqui no mundo, né? Hoje tem aluno em mais de 14, 15 países. Justamente porque eu estava ali antes da legalização e participei do processo e consegui ver o avanço, os problemas e tudo que a gente viveu nesse tempo. Quem está entrando no mercado agora, seja em qualquer posição do mercado, e é por isso que eu falo que primeiro você entra e depois você vai pensar o que você está fazendo. Então, quando a Gabriela aqui falando, inclusive saiu meu visto semana passada, mais 2 anos gerenciando a loja. Isso aí, Gabi, parabéns. Quando a gente sabe qual a alegria de conseguir um visto de mais 2 anos, quando você está numa posição de gerência, você consegue isso, né? Pelo menos no mercado canadense, da empresa fazer seu visto. Isso é uma grande vitória, parabéns, Gabi. Eu também consegui isso, justamente porque eles vão fazer esse visto para quem vale a pena. Então, se você recebeu isso, é porque você está fazendo a diferença na empresa que você trabalha, senão eles não fariam seu visto. Então, parabéns demais. E aí eu estava falando disso, que o importante é você entrar na indústria e aí depois você vai criando contatos, encontrando gente, vendo o que você acha que é melhor. Foi essa a minha trajetória. E quando você começa isso, como eu falei, estando antes, igual agora, antes da legalização europeia recreacional e da União Europeia reconhecer isso, você vai estar vivendo o que eu vivi no Canadá 5 anos atrás, 4 anos atrás. Então eu pessoalmente, e é por isso que adivinha onde é que eu tô, mas eu pessoalmente, se fosse para dar uma dica, eu falava, entra e entra agora. Se você quiser adiantar e ser aí vanguarda nesse mercado, porque a hora que todo mundo resolver entrar, que é depois que legalizou, depois que tá tudo arrumado, porque até então a galera tá sentada ali esperando, você vai estar com network, você vai ter experiência no campo, você vai estar em outro nível. Essa foi a minha experiência e isso é o que eu indico para vocês aqui e para todos os meus alunos, com certeza. Inclusive, passando aqui, o Maurício, diretamente da Bahia para Lisboa. O cara não tem mais perna nem braço para tanto projeto que ele faz legal por aqui. Então, é bacana demais ver isso. Bom, vamos ver o que mais. Nossa, tem muitas perguntas e já está em 15 minutos, sabe? Bom, não sei, estou respondendo já aqui uma pergunta perguntando de fornecedor de tecido de cânhamo no Brasil. Eu sei que tem a galera importando, mas fornecedor dentro do Brasil, não sei. Eu sei que alguém entrou em contato comigo falando que ia fazer um projeto desse, mas não tive mais notícia. Tem uma pergunta aqui. Os dispensários do Canadá estão abertos às pessoas sem nenhuma experiência? Os anúncios que eu tenho visto sempre pedem. É o seguinte, assim, o que eles querem saber é o que você sabe. Então eles pedem experiência porque eles esperam que com a sua experiência você consiga dar conta do serviço que eles querem. Se você nunca trabalhou, isso não é um problema. Se eu fosse você, aplicava para a vaga e ia lá fazer uma entrevista. E aí você, inclusive, eu falo isso para os meus alunos quando eles vão fazer o currículo deles, eu falo,
coloca lá a ementa da Enflore. Tipo, qualquer pessoa que pegar um currículo e saber o que você sabe ali de dentro, você vai estar sabendo, e você é minha aluna, você vai estar sabendo mais do que 95% das pessoas que estão atuando nesse mercado hoje. E eu falo isso sem gaguejar, porque essa não é a realidade apenas que eu vivo diariamente, é a realidade que eu vejo meus alunos vivendo. Entra numa empresa, dá um mês, estão fazendo a parte de educação da empresa. Por quê? Porque lá dentro eles são a pessoa que mais sabe, são as pessoas que mais sabem de cannabis da loja inteira, incluindo o dono da loja. Então, essa é a minha experiência pautada nos relatos, não só pessoal, mas também dos meus alunos. Então, pode se sentir confiante o bastante para não ter nenhuma experiência e aplicar para uma vaga de quem tem experiência. O resto você pega, o resto é aprender a mexer no PSO, lá no sistema de pagamento, descobrir as regrinhas, ter um pouco de traquejo na hora de atender, digamos assim, no dispensário, mas com certeza se você conseguir falar tudo que você aprendeu no curso, sua vaga está quase garantida. E se você quiser alguma indicação, eu tenho indicação também. Me escreva e-mail, eu não escrevo aqui no Instagram. Quando é alunos, fala direto lá, porque senão eu fico louca aqui nesse inbox. Existem pesquisas, produtos direcionados para o desempenho, performance no esporte, longa duração? Existem sim, uma galera pesquisando, profissionais de saúde, pessoas focadas nisso, né, nessa área de desempenho e performance, e principalmente, né, com CBD. CBD já está patrocinando aí MDMA, basquete, tudo sem imaginar do planeta. Tem algum CBD no meio. E THC também, já tive vários relatos de experiências de pessoas que têm melhor performance, inclusive de pegar mais peso depois do uso de THC. O design de produtos é uma coisa que leva tempo e leva experiência, e isso também tem a relação com o corpo da pessoa, com o tipo de atividade. Então tem pré, durante, pós, tem, né, todo mundo que mexe com esporte sabe disso. Então isso não tem, se você quiser uma resposta assim, tem esse produto formulado para corredor, tem esse produto formulado para natação, isso não tem ainda. Mas tem como você pensar essa matemática e essa equação, e é isso também que o curso da Enflore ensina, você conseguir entender o que você precisa com as possibilidades e aí conseguir pensar sobre isso. O mais, né, do que dar essa resposta, eu quero que as pessoas, principalmente meus alunos, consigam raciocinar a planta. E raciocinar a planta é justamente entender essa matriz entre o que é o objetivo, ou que você tem de opção, e o seu conhecimento da planta, que passa por bioquímica, que passa por conhecimento dos canabinoides, terpenos, interação e tudo mais. Que mais? Bom, coisas de dicas de como é que chama? De visto, vou deixar, porque não é uma ossada. Do cânhamo, boa noite, tudo bem? Até quando fica aberto as inscrições? Já falei, dia 14, quinta-feira, meia-noite, horário do Brasil. E como eu disse, essa é a última turma. Bom, acho que é isso. Nossa, já voou aqui o tempo. Só dar um salve para a Bela aqui. Falar em Bela e desse salve, quero super agradecer a live de ontem. Quem estava aqui na live de ontem, que eu fiz com o Gora sobre política. Então a gente está começando esse novo projeto aqui dentro, né, do meu Instagram, que a gente conseguir falar, chama Cannabis na Política. A ideia é a gente conseguir falar com pré-candidatos, com pessoas que estejam se candidatando ou que já estejam dentro da política, e a ideia é fazer isso até as eleições, mas também depois das eleições, obviamente, com quem for eleito.
e perguntar para eles, porque hoje nós estamos em 2022, não tem como existir uma eleição e os candidatos deixarem a cannabis fora disso, como não tem como não falar de aborto e outros temas, como não tem como falar de meio ambiente. Então tem vários pontos, mas como a parte que me toca aqui, nessa parte, né, a parte do aborto me toca, até a parte do meio ambiente me toca, mas como eu falo aqui de cannabis, eu vou focar nisso, que é justamente a gente saber quais são os projetos dessas pessoas para poder elas colocarem em prática quando elas estiverem no poder. Por quê? Porque a gente precisa de políticos engajados na causa da cannabis. Se a gente quiser ter uma boa legalização, uma boa regulamentação, a gente precisa que essas pessoas que estão ocupando a esfera da política pensem em cannabis e sintam comprometidas a colocar em prática ideias para ajudar na legalização, para ajudar no acesso aos pacientes, para ajudar em tudo que a gente precisa. E é justamente por isso que, ao longo desse tempo, junto com pessoas maravilhosas, especializadas, a gente vai desenvolver uma carta com o que a gente acredita que seja melhor. Depois eu vou ler elas aqui para vocês podem ajudar a pensar nisso também, e a gente pensar num documento aí não é um documento que eu tô fazendo, é um documento, obviamente, porque eu tenho vários palpites para dar, né, porque pense numa pessoa que ficava vendo uma indústria canadense falando, pô, no Brasil tem que ser assim, a gente pode fazer melhor, e obviamente eu quero sempre fazer o melhor, principalmente pro Brasil. E então essa é a forma da gente fazer cada pessoa que estiver dentro, depois que já estiver dentro também, antes, mas depois, assinar uma carta se comprometendo a levar essas pautas da cannabis para frente e a entender. Mais do que isso, como educador, eu quero educar também essas pessoas. O Goro é um cara, assim, junto com toda a equipe dele, sempre muito aberto. E como foi também o Luciano Dutti, que foi o relator do PL 399, conversei várias vezes com as pessoas que escrevem a lei, né? No caso, o deputado, ele não vai sentar lá e ele mesmo escrever a lei, então eles têm os assessores, e eu conversei muito com os assessores do Luciano Dutti, que se mostraram abertos, que me ouviram, que me deram feedback. Então a gente tem essa possibilidade aí também de tentar educar essa galera. E eu tô aqui para isso, assim, por isso que eu tô desenvolvendo essa série, porque eu quero também não só contribuir, inclusive já dei bolsa, inclusive para coletivos, para mandatos aí coletivos que estão trazendo a pauta de cannabis, justamente porque eu quero que essas pessoas estejam armadas aí, como tá essa guerreira aqui atrás de mim, com conhecimento para poder pensar a política pública para cannabis. Então é um pouco essa ideia. E vote Luna 2026, não, tô brincando. E Deus que me livre, vou até me benzer aqui, já passei dessa, mas estou junto para auxiliar no que eu puder, e faço isso muito feliz e sempre com o tempo que for, me disponho. Como eu estou me dispondo do meu tempo para poder conversar com cada uma dessas pessoas, justamente para poder, se isso fizer diferença no Paraná, como foi o Gora, se isso fizer diferença em São Paulo, se isso fizer diferença no Acre, ou se isso fizer diferença em qualquer lugar, é bem importante a gente tá junto aí para somar. Quando a gente fala de política, nunca é unânime, nunca vai ser do jeito que a gente quer, por isso que é uma democracia. A gente vive bem, tem sempre um balanço, não vai sair a lei do jeito que a gente quer, esqueçam isso. Então comece, aceita que dói menos, né? Assim que fala. Aceita que dói menos. Então, agora o que a gente pode fazer é tentar reduzir o dano ou tentar melhorar um pouquinho ali, o puxar para o lado que a gente quer, e isso eu faço com o maior gosto. Se me der papel branco e caneta, aí aguenta, aí a gente vai viver o paraíso da cannabis, tá tudo na minha cabeça, mas como esse não é o caso, a gente vai auxiliando no que pode, no que eu puder contribuir. Então é isso. Um grande beijo para vocês. Foi massa a live, gostei. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Lula la Luna. Espero que o Lula também se engaje. Eu sei que tá difícil de falar isso, né? Ele foi falar de aborto, já deu aquele drama. A gente tá vivendo um momento político, né, bizarro.
como eu falei aqui no início, né, das coisas que a gente está vivendo, inclusive com esse cara lá no Paraná que foi morto, que é assim, a coisa das mais tristes. Só não é mais triste porque na sequência vem esse da mulher estuprada na mesa de parto, que aí o nível vai chegando ali, que tipo assim, o que supera, né? O que supera uma criança grávida que a juíza fala uma coisa absurda daquela. Aí quando você vem uma coisa dessa. Quando você vê outra coisa. É difícil, viu? Nossa, se a gente tem um pouco de empatia nesse Brasil, a gente acorda com um ataque de pânico, né? Eu já passei por essa fase de notícia aí, mas é isso. Um beijo pra vocês, a gente segue junto. E como eu falei, não é inocência minha ser otimista. Eu acho que isso é arma, e eu acho que, como eu tô mostrando aqui, isso é arma forte quando a gente não tem mais nada, né? Então eu acho que a gente tá vivendo num momento aí político muito inóspito, com um fundo ali de esperança, e é isso que a gente tem que se agarrar, porque afinal de contas estamos aí, e a gente vai votar bem, de preferência no primeiro turno, e justamente votar em mulheres, votar em pessoas que levantam a pauta da cannabis. Nós como aí amantes da cannabis e amantes, e estamos aqui engajados também nessa causa, e eu conheço muitos de vocês passando aqui, não só de ser meu aluno, mas de estar sempre junto aqui. É isso, a gente tem que colocar lá, em todas as esferas da política, pessoas que levam a nossa causa, e isso é importante não só para a cannabis, isso é importante para o prejuízo que a guerra às drogas vem fazendo. Então, bora junto que a gente vai melhor, e essa planta faz tudo ainda passar mais fácil. Então, estamos juntos nessa missão. Beijo para vocês, a gente se vê em breve. E fim de semana eu tô lá na Alemanha cobrindo aí e vendo o que tá acontecendo nessa Europa. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.